vez voltamos para falar desse 8º episódio de X-Men 97. E cara, Magneto tá bora pra ver! É isso mesmo, galera. Voltamos para mais um comentário de episódio. E cara, depois que eu vi o Magneto vivo lá, e a gente viu a questão do Bastion, que tá meio que por trás de tudo isso, né? Criando as sentinelas que são quase invencíveis. A gente esperava ali que talvez nesse início de episódio aí as coisas fossem ali um pouco caóticas e ele fosse salvar todo mundo. Que era o que eu imaginava, né? Ele tá preso e ele ali seria talvez o mutante ômega, talvez mais forte naquele momento ali. Só que aí é aquele negócio. Eu não esperava que ele fosse pro Polo Norte, ou não sei se lá era o Polo Sul, mas acho que era o Polo Norte. E usasse o magnetismo da Terra ao favor dele, né? Tipo, o que ele fez foi surreal. Digno de um mutante como o Magneto, ao meu ver. Né? E aí a gente tem aquela questão da intensidade do episódio. A gente vê ali o Summers, né, agindo, o Gable, a Jean, o Ciclope, eles lutando para sobreviver. Por outro lado, o pessoal lá na mansão também lutando para sobreviver. E assim, eu tenho que falar uma coisa. A luta lá, o Noturno e o Wolverine lutando junto contra aquelas sentinelas, cara, é emoção, é pura emoção, pura adrenalina, caramba, velho. Tipo, é sério, eu curti demais esse episódio. No episódio em si a gente vê ali o que estava por trás daquilo tudo. O Bastion estava criando super sentinelas, que eram sentinelas humanas, mas ao mesmo tempo robôs. E ele tinha controle sobre tudo. Sendo que ele também é um mutante. E ele estava visualizando um futuro que o Gable viu, que é o futuro onde fosse uma utopia. Os mutantes eram forçados a trabalhar para a humanidade. E a forma com que os mutantes tinham que trabalhar usando seus poderes para construir as coisas, tipo, como se eles estivessem, de certo modo, sendo escravizados. Eu achei sensacional essa revelação pra gente. E aí, foi revelado ali que muitas pessoas, na verdade, eram essas super sentinelas. E aí a gente vê ali a captura da Jubileu, a captura do Mancha Solar, né? E do Roberto. Então tem essas emoções ali. Wolverine, o Fera, e no caso também o Noturno, lutando de forma exemplar. O Summers também lutando de forma exemplar. E aí a gente vê todo aquele conflito e percebe que ali talvez seja o ponto. Eles não vão sobreviver. Não tem o que fazer para sobreviver. E aí, de repente, nós temos o Magneto sendo libertado e entrando em ação. Deixando claro, chega! E aí ele começa a usar o poder dele, unindo o magnetismo da Terra. Porque assim ele amplificou o poder dele de uma forma surpreendente. E com isso, claro, todas as sentinelas caíram, mas também ele declarou guerra à nação humana. Então, cara, provavelmente agora que o professor Xavier chegou, a gente vai ter aí alguns momentos relacionados a esse grande conflito. E eu acho que a gente vai estar vendo um arco dos quadrinhos em si muito importante, que é o momento ali que é a declaração dos mutantes contra a humanidade. Né? E aí, se eu não me engano, provavelmente com isso a gente vai ter lá como é que chama? O satélite M, né? Que seria o planeta, o Magneto tirando um pedaço da Terra e colocando ele no espaço, como a gente viu na abertura, provavelmente pode acontecer algo parecido com isso. O professor Xavier voltando, ele vai ter algumas explicações para dar, mas ali já mostrou que ele está chamando todos os X-Men, né? Ele usou o poder da telepatia dele, falando, venham a mim, e agora os X-Men vão se juntar, e finalmente a gente vai ver alguma coisa relacionada a como eles vão enfrentar esse novo vilão, né? Que, ao meu ver, vai ser incrível. Tipo, tendo em vista tudo que foi entregue até agora, eu imagino que os últimos episódios vão ser ainda melhores. Né? Eu não sei quantos episódios especificamente a série vai ter. Esse é o 8º episódio, então
vamos supor que é normal para as séries, então seria 10 episódios, ou seja, talvez a gente tenha mais 2 episódios que sejam episódios decisivos em relação a essa história que nos foi apresentada. Possivelmente gerando possibilidade de uma segunda temporada, né? Ou não, mas a gente vai ver as coisas realmente prontas para acontecer, né? E isso tem um grande potencial. Esse é o ponto que eu acho principal. A gente viu ali a participação do Homem-Aranha, né? Vimos a soltura do Omega Red e outros vilões aí que ainda não tinham aparecido especificamente. Alguns deles apareceu, só que com a transformação do Morpho, que também eu gostei bastante dele lutando. Ele acabou virando o Mercúrio lá e começou a socar, mas não foi muito efetivo, né, quando eles estavam lutando. Mas isso também foi no episódio passado. Aí eu já misturando os episódios. Mas de qualquer forma, a gente tem aí uma entrega bem interessante, elementos que complementam tudo que a gente viu desde o primeiro episódio até agora, né? A narrativa foi contada e a história está para ter o seu desenrolar. E, na minha visão, tem um grande potencial para isso. E assim, eu, sinceramente, gostaria muito que eles continuassem seguindo essa linha. Essa questão assim, de colocar a história. Ali a gente viu alguns outros heróis participando, né? O Capitão América, o Homem-Aranha, personagens assim que necessariamente não são mutantes, mas estão dentro do mesmo universo. Eu gostaria que aparecesse outras situações como o Homem de Ferro, por exemplo, acho que seria interessante. O Thor, talvez até o Hulk. Eu acho que seria bem legal para esses 2 últimos episódios a gente ter esse tipo de elemento. Faria sentido. Tecnicamente, a gente tem ali a aparição, entre aspas, do Hulk. Não aparição, mas uma menção ao Hulk, que também foi legal. Mas, assim, a gente tem algumas coisas para acontecer. E se realmente for 2 últimos episódios, cara, eu tô até com medo do quanto que esses episódios podem trazer de emoção pra gente. E aí, o que você achou desse 8º episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e adquira as camisetas do canal, link na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!